Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Hoje nós estamos aqui com Dudu Martins, Ana Ricardina, Rafael e Israel. Essa trupe toda está aqui para um bate-papo gostoso. O Dudu vai trazer para a gente amar ao próximo como a ti mesmo. Será que nós sabemos realmente amar? Sabemos o que é amor? Estamos amando da maneira como o Cristo queria? Então nós vamos entender um pouquinho. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Jorge. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Israel. Vamos lá, Dudu, vamos começar? Bora. Aqui, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? A gente É um prazer ter vocês aqui, gente. É muito bom. Reunidos nessa tarefa boa de se conduzir, né? É bom demais. É muito bom a gente poder, de alguma forma, contribuir. Eu vou fazer uma breve leitura do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente dar início à nossa conversa, tá bom? Nosso bate-papo. O capítulo 11, conforme dito, do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Os fariseus, sabendo que ele tinha calado a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, lhe fez a questão para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amareis vosso Senhor, vosso Deus, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. São Mateus 22, do 34 ao 40. Aí ele vem com o segundo item: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. São Mateus 7, 12. E também tratai os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem. São Lucas 7, 31. E aí vai ter uma sequência dessa leitura, que oportunamente a gente pode dar uma sequência aqui. Ele vai contar para a gente uma breve historinha. E aí tem um item 4 que ele vai trazer o seguinte: amar o próximo como a si mesmo. A historinha que o Evangelho traz para a gente, só para rememorar as pessoas, né, porque elas vão se perguntar que história que é essa, ele está falando da questão do servidor, que ele, devendo ao seu mestre, né, ao seu senhor, ele pede perdão das dívidas e ele recebe o perdão da dívida. Mas no momento seguinte ele sai, encontra com o irmão dele, e no encontro com esse irmão dele que tinha uma dívida com ele, ele vai, o irmão também pede a ele que perdoe a dívida, ele não oferece esse perdão. Ele sacrifica esse irmão em função da indisponibilidade dele de poder pagar a dívida. Ou seja, ele, quando quis ser perdoado, ele foi perdoado, mas na hora que ele teve a oportunidade de perdoar... É o típico Deus para mim, diabo para os outros, como eles falam no popular, né? É, mais ou menos por aí. E aí vem o item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. É a expressão da mais completa caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Não pode existir um guia mais seguro sobre isso do que tomar como medida daquilo que fazemos aos outros ser o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos do semelhante melhor procedimento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que damos a eles? A prática desses ensinamentos tende a destruir o egoísmo. Quando os homens os adotarem como regra de conduta e para a base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, mas união, concórdia e benevolência mútua. Quando eu peguei esse texto para ler, a gente, na verdade, vamos combinar que todo mundo já está cansado de ouvir isso que a gente acabou de falar, né? Não é novidade para ninguém. Inclusive nas casas espíritas, nas sinagogas, nas igrejas, está sempre falando sobre isso. Isso é um senso comum, digamos assim. Porque existe essa necessidade realmente da gente amar o próximo, é um ensinamento cristão. Mas mesmo as religiões, né, ou as doutrinas que não têm Cristo como seu orientador, intrinsecamente nessas doutrinas está dizendo da mesma forma também essa convivência harmoniosa, e a convivência harmoniosa ela reflete o amor, né? Mas quando eu peguei essa leitura, eu pensei assim, não, a nossa doutrina, ela tem um benefício que a gente até havia comentado nos bastidores inicialmente, sobre ela ser progressista, né?
ela não é uma doutrina estacionária. E a gente tem o nosso referencial que é Cristo, ele é atemporal. Então não dá para a gente engessar e ficar batendo na mesma tecla o tempo todo, e que às vezes a gente bate nessa tecla e o som não sai. Por que eu estou dizendo isso? É muito comum nas religiões e nas doutrinas cristãs falar sobre essa ótica da ama o próximo como a si mesmo, naquilo que a gente deveria fazer pelo próximo. E se a gente. Eu tenho um ponto de vista que talvez a gente esteja fazendo o processo de forma invertida. Porque nessa fala do Cristo ama o próximo como a si mesmo, né, primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele traz três indicações, né, são três informações muito preciosas e que a maioria das vezes as pessoas tratam como duas, né? Ama ao próximo e amar a Deus. Mas na verdade a terceira é a mais importante, Amar você mesmo. amar a mim mesmo. Porque como é que eu vou amar o próximo Se eu não amar a se eu mim não mesmo. tenho condições de amar? Se eu não sei o que é o amor. Então talvez, vamos combinar que a gente está chovendo no molhado, nos processos de amar o próximo, a gente não está dando conta de fazer isso. E aí talvez a resposta para essa nossa deficiência, para essa nossa inconstância, ou essa constância no erro, é porque a nossa ótica ela tem que ser modificada. Existe um consenso dentro do ambiente social, de forma generalizada, de que quando você começa a observar muito a sua própria existência, é como se você estivesse tendo uma atitude egoísta. E muitas vezes falar de mim, olhar para dentro de mim, a gente deixa de fazer com medo da crítica, do apontamento. Dizer não, por exemplo. Vocês têm facilidade de dizer não? É muito comum das pessoas terem uma dificuldade muito grande de dizer e de ouvir o não. Não é verdade? Por quê? Se você diz não para um filho seu, você corre o risco, por exemplo, do seu vizinho dizer: nossa, que pai ou mãe cruel, que não dá atenção para esse filho, que não faz o desejo do filho, porque para o ponto de vista daquele vizinho, tinha que ser feito. Agora tem um outro vizinho que vai dizer a mesma coisa: nossa, que bom, que pai exemplar, que mãe exemplar, soube dizer não. Ou seja, a gente está sempre muito preocupado com O o que os que outros os vão outros falar, vão né? falar. O Cristo não está dizendo ama o próximo e aceita todo o Tudo. ponto de vista do próximo. Ele está dizendo ama o próximo como a si mesmo. E qual que é a melhor forma de eu amar a mim mesmo? Como eu vou amar? Vamos fazer uma analogia para a gente entender? Quando a gente está se relacionando ou tentando, buscando alguém para a gente se relacionar, o que que faz a gente ir até essa pessoa? Primeiro tem uma atração física, né, inicialmente. Mas depois a gente começa a ter curiosidade de conhecimento da essência dessa pessoa. Você quer saber o nome, você quer saber que profissão que ela tem, como ela trabalha, se ela gosta ou não daquilo que ela Vai faz. buscar as afinidades. As afinidades, você vai buscar isso, não é assim? E isso é que nos faz decidir se a gente vai dar continuidade àquela relação Ou não. ou não. Às vezes as informações vêm de forma mais rápida, às vezes elas são mais demoradas, tem informações que só anos a fio que você vai descobrir, porque nós não nos conhecemos na integridade. Imagina conhecer o outro na integridade. É muito difícil, até porque o outro também não se conhece na integridade. E a gente se amar também tem que passar por essa visão, essa busca de autoconhecimento. Como é que eu vou amar um ser que eu não conheço? Como é que eu vou amar um ser se eu não cuido desse ser? Como é que eu vou amar um ser se eu não olho as demandas dele emocionais, psicológicas, os traumas, os medos, as angústias, as limitações? Aceitações, né? A gente tem que nos aceitar primeiro, né? Mas para se aceitar, você tem que se conhecer. Conhecer. A necessidade maior é você jogar luz, porque a Sim. própria psicologia traz para gente que todos nós temos as nossas sombras. Né? E, Dudu, é o que o Santo Agostinho fala, né? Conheça-te a ti mesmo. Sim. Né? Isso é para tudo, porque é isso que você está falando mesmo. Eu só posso gostar da pessoa quando, a partir do momento em que eu me aceito, eu gosto de mim. Porque se eu estou bem comigo, eu estou pronto a estar bem com a pessoa. Porque eu vou saber entender melhor. Eu vou poder ajudar nas situações que eu acho. Eu vou poder dar as minhas ideias para a pessoa. Sem querer transformar. Porque a gente tem que entender também isso. O amar a pessoa não é eu transformar a pessoa na minha cópia, não.
Não é fazer a pessoa se tornar, tem que ser igualzinha a mim, não. Eu tenho que entender que somos uma individualidade, cada um tem a sua maneira de pensar, mas nós temos que respeitar um ao outro. O respeito é o primordial. Sabe por que nós não nos conhecemos? Porque nós temos medo de Deus. Porque Santo Agostinho nos mostra isso num livro dele, chama... Eu sempre falo desse livro, que agora eu esqueci o nome do livro. Confissões. Ele fala sobre isso. Num poema. Porque Santo Agostinho, ele vira e fala: Senhor, não posso ser castro. Porque ele tinha problema com sexualidade. Não posso ser castro. Tenha piedade de mim, mas um dia serei. Por enquanto eu não dou conta. O que ele quer dizer com isso? Pra gente, quem lê o livro. Ele não teve medo de... Não se escondeu. Que nós nos escondemos. Ah, olhe pra dentro de você. Vou olhar. Deixa pra lá. Sabe como que a gente faz? A gente faz assim. Nós mesmos nos sabotamos. Com medo dessa... Antigamente, punha imposição, o Deus que pune, sabe? E a gente... Nós até hoje levamos isso com a gente. Até hoje, milênios já passamos e continuamos assim. Com medo desse Deus que vingativo, das pessoas que vingativas também, que vão nos pôr para baixo. A gente, né, nós fomos como nós. Jesus veio nos mostrar o contrário também, né? Levantar a cabeça e, né, ele não tinha medo, né, das críticas. Por quê? Porque ele já não tinha isso, nada dentro dele, mais medo de nada. Ele já sabia o futuro, ele já sabia o que seríamos, o que seríamos um dia, que seremos um dia. E nós não. Nós ainda continuamos nos achando ainda pequenos. Eu vou acrescentar que não é só o medo de Deus, não. É o medo da crítica ali. Sociedade. Da sociedade. Igual comentou, né? O que o fulano vai achar? Sim ou não, sabe? Teve um vídeo que eu vi recentemente, né? Que uma pessoa falou assim: eu vou te dar 5 segundos pra você me falar 10 pessoas que você ama. Aí a pessoa começou a falar: minha mãe, meu pai, meu avô, não sei o que, tudo. Falou: eu tô esperando a hora que você vai falar de você mesmo. Se você se ama, realmente, né? Mas é o medo da crítica. Sim, né, de não ser aceito, de não se encaixar numa determinada sociedade e além. Porque quando que a gente vai descobrir isso na vida da gente? Quando que a gente vai procurar nos entender, nos conhecer? Será que a gente tem oportunidade disso na escola? Lá na infância? Lá na adolescência? Quando as coisas começam a gente se entender como ser, a ter senso crítico, né? Eu garanto que para a maioria dos brasileiros não existe uma orientação assim. Elas vão buscar essa orientação tardiamente, né? Quando está chegando ali na vida adulta, ou mais tarde ainda. Entendeu? Então, muito está na questão da educação. Né? Você trabalha artes marciais também, igual eu também pratiquei muitos anos arte marcial. E falo, arte marcial, uma das primeiras coisas que ela faz é a gente nos conhecer. O esporte faz a gente entender o nosso limite, a olhar para nós mesmos. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer pelo coletivo? Né? E a procurar nos entender. Acaba que o físico é só a ponta do iceberg. A ponta do iceberg, né? E assim, muitas coisas que a gente descobre na vida é quando a gente tem uma determinada orientação. Eu, quando joguei basquete, né, eu queria ser o Michael Jordan. Eu era adolescente, né? Era o Jordan, Michael Jordan. Hoje o grande jogador da época é o LeBron James, né? O atual. Mas na época era o Michael Jordan. E aí um treinador meu chegou para mim e falou: você nunca vai ser igual ao Jordan. Você não tem o tamanho do Jordan, você não tem o físico do Jordan, você não come como Jordan, você não dorme como Jordan. Então, seja o Rafael, né? Talvez o Rafael vai ser melhor do que o Jordan. Então ele colocou o olhar para dentro de mim, ali com 15, 16 anos. E foi a primeira vez, né, na minha vida. É engraçado você falar isso, Rafael. Semana passada eu recebi um texto falando, aliás, na verdade foi um texto, não foi alguém, uma figura, vou tentar lembrar qual que é, que uma das piores coisas que a gente pode fazer é a comparação. Que a comparação, quando você se compara, você castra a sua própria energia, a sua própria alegria. Sim. Porque nós somos indivíduos, embora vivamos no coletivo, nós somos indivíduos. É o que a gente estava falando também nos bastidores, a questão da valorização do ser. Todos nós temos potenciais, por isso que existe a necessidade da autobusca, do autoconhecimento, da autoiluminação. Porque se a gente não jogar a luz para dentro da gente mesmo, a gente não descobre isso. E às vezes você disse, né, que a questão do medo da crítica, eu concordo com você que existe essa dificuldade, mas existe talvez
o conformismo. Uhum. Às vezes a tal da zona de conforto, né? Exato. Por quê? Quando eu olhar para dentro de mim mesmo, eu vou enxergar as minhas mazelas e eu vou ter que, agora já consciente, porque quando a gente toma consciência, a gente já não dorme mais com tranquilidade, porque a gente já saiu da ignorância. E aí eu necessariamente vou ter que tomar atitude para poder mudar. Exatamente. E aí o que é melhor? Eu deixar alguém fazer por mim, né? Então a gente pode... eu gosto muito de citar o conceito de massa, que os meios de comunicação exploram muito isso. A maioria das pessoas dentro do ambiente social é manipulado para poder seguir tendências, modismo, pensamentos, consumismo, isso tudo, exatamente porque não desenvolve o senso crítico, não desenvolve o autoconhecimento, desenvolve só essas suas potencialidades. Aí o que faz? Deixa o sistema conduzir essas pessoas. A falta de identidade Exatamente, das perde a pessoas. identidade. E aí se torna infeliz. Eu estando infeliz, dificilmente vou ter condições de amar. Agora, a infelicidade não é necessariamente uma pessoa que vive lamentando da vida, não. A infelicidade ela é uma construção, assim como a felicidade também é uma construção. E a felicidade é um estado de alma. É como a gente observa a vida, como a gente se observa, como é que a gente se relaciona-se com a gente mesmo, com o próximo, com Deus, com o ambiente de trabalho. Essa felicidade, porque na verdade nós aqui vivemos uma felicidade relativa, né? A gente não tem ela em absoluto ainda, mas ela perpassa necessariamente pelo autoconhecimento. Gente, não existe, você não tem como chegar daqui na China se você não tiver um percurso, um mapa, se você não tiver uma orientação para você chegar lá. Então você tem que se conhecer para chegar onde você precisa. Eu preciso me conhecer. Aí tem uma questão mais grave ainda, talvez, que é o imediatismo. Porque a gente dá um passo na direção da autobusca, do autoconhecimento, e vou até diferenciar uma coisa que eu acho muito importante que as pessoas tenham conhecimento, que é muito diferente de autoajuda de autoiluminação. A autoajuda é o que a gente vê aí dentro do... O mercado oferece muito esse tipo de coisa. Sim. Você vai no YouTube, você pode procurar autoajuda, você vai achar. A autoajuda, ela é uma fórmula que existem pessoas que acreditam que se aplicar a qualquer ser vai dar certo, e assim não funciona. Pode até em alguma medida dar algum resultado, por coincidência. Mas a questão é auto-iluminar-se. Porque quando eu me auto-ilumino, eu vou identificar onde eu sou diferente. Porque eu sou diferente. Eu não sou igual a nenhum de vocês. Vocês não são iguais a mim. Nós não somos melhores um do outro. Faz a autoanálise partindo por esse caminho. Porque a própria doutrina não traz para gente. Nós somos espíritos criados no amor divino e todos são indivíduos. Então, a gente tem algo de muito especial. Mas o algo de muito especial não em relação ao outro, em relação aos nossos potenciais e na nossa comunhão com Deus. Porque todos são especiais. Não existe ninguém que é mais especial do que quem quer que seja. Existem pessoas que já descobriram isso e existem pessoas que ainda não descobriram. E aquela coisa interessante, né? Como a doutrina espírita traz pra gente. Fomos criados simples e ignorantes. Então, nos deu o livre-arbítrio, né, e as leis. Cada um de nós foi seguindo a sua trajetória, o seu caminho, foi se encontrando, foi se desencontrando. Então, quer dizer, cada um teve a sua experiência. E essa experiência é sua, é uma bagagem sua. Então, quer dizer, esse autoconhecimento, né, igual você fala, é justamente isso. É eu descobrir quem é o Jorge, realmente. Né? Não o Jorge que eu quero mostrar para os outros que eu sou, mas quem sou eu mesmo. Porque isso só o meu íntimo vai poder mostrar quem eu sou. A partir disso aí, eu me conhecendo, eu sabendo realmente quem é o Jorge, eu estou pronto para tudo. Fica mais fácil você. Fica mais fácil para mim poder entender as pessoas, entender a trajetória de cada um, porque é isso que você falou. Gente, nós somos uma individualidade, né? Mas vivemos em coletividade. Mas o que a sociedade quer fazer? Ela quer se impor e transformar a gente no que ela quer. Só que não consegue, porque cada um é de um jeito, cada um pensa de um jeito. Tem pessoas que até aceitam as regras deles, mas não são felizes. Porque sempre está te faltando alguma coisa. Agora, tem uma questão que o Rafael levantou sobre a questão de oportunidade. A gente sabe que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações em que falar em igualdade é utopia.
Não existe Utopia. igualdade. Não tem como. E não vai acontecer na nossa existência de agora, talvez projetando para um futuro longínquo, vai em alguma medida, quando a gente for para um mundo de regeneração, talvez a gente vai experimentar isso, mas a gente está muito distante disso. Então não dá para eu me apoiar terceirizando essa ausência, né, de oportunidade para dizer que eu sou infeliz porque não aconteceu isso, porque não me deram oportunidade, porque o professor não me ensinou, porque meu pai não fez. Não, não dá. Até um certo tempo da existência da gente, isso é tolerável, principalmente nos primeiros anos de vida, lá na infância, na adolescência, na primeira juventude. Mas chega um tempo em que já não é mais possível, porque o fato de dizer que o outro foi ausente ou que algo faltou para você já não é mais argumento, porque nós temos recursos, principalmente em tempos de tecnologia. Principalmente em tempos de tecnologia, porque hoje é muito difícil você imaginar que alguém não tem acesso a um aparelho de celular. Numa família inteira, pelo menos uma pessoa tem acesso ao celular, ou à internet, aos meios de comunicação, uma televisão, um rádio, outro livro. Então, ou seja, a cidade pode ser mais pobrezinha, mas ela vai ter lá uma biblioteca pública. Vai ter alguém, inclusive tem muitas pessoas, né, que se movimentam para poder fazer trabalho voluntário, que leva a biblioteca itinerante, que eles chamam, né? Então não existe justificativa para a gente se esconder atrás daquilo que nos faltou para dizer que a gente está sofrendo e eu não vou dar conta porque me faltou. Faltou? Beleza. Mas agora é hora de... Mas eu acho que eu vejo, assim, acho que o pessoal acha que é mais fácil, né? Colocar a culpa no próximo Sim. do que assumir a autorresponsabilidade da mudança, de buscar. Se põe no papel de vítima. Exatamente, o vitimismo. Vitimismo. E outra coisa, o esporte ensina também. Eu nunca pratiquei esporte, não sou teoricamente. O esporte também ensina para o jovem, ensina para você os seus limites. O limite que você tem. E também não há condições também, né, na sociedade. Por exemplo, você é um advogado, mas você tem que saber o limite desse ser aqui. Né? Cada um é individual, cada um está no seu tempo. Né? A sociedade impõe muitas coisas, que é por isso que tem muitos aí nessa depressão que tá. Nós estamos tendo medo da depressão, né? Esse mês agora de depressão. Esse imediatismo, mas a frustração. A gente não aprendeu a ter essa frustração, nos impede de muitas coisas, entendeu? Igual meu sobrinho. Sabe lidar com ela, né? Meu sobrinho chegou perto de mim e falou assim: Tiana, eu estava vendo. Assim, ele começa a falar assim: eu estava vendo uma reportagem. Eu gosto muito de entrar na internet, olhar essas coisas. A gente não é, nós não somos seres falidos. Por exemplo, eu quero fazer uma coisa, fale. Eu aprendi agora. Não, eu estou falido, eu não sou um ser falido. O que ele quis dizer com isso? A gente tem que mudar rotas. Nós temos que aprender, nosso ser humano tem que mudar rotas. Sim. Né? A sociedade está assim, beleza. Como você, o exemplo está dando, vou dar um exemplo, mas né, para as pessoas entenderem. A gente tem que aprender a mudar a rota. Quem não muda a sua rota é que é preguiçoso. É como você mesmo disse. Tá tudo aí. A gente não muda a rota, como ele mesmo falou, por preguiça. Por força. Está lá no Evangelho, falta de coragem e de vontade. Porque está no Evangelho isso, né? No capítulo eu não lembro. Que fala. O que falta para o homem, o progresso do homem chegar lá em cima, e falta de coragem e vontade. O que nos falta é isso. Por enquanto nos falta muito isso ainda. Infelizmente, não só numa família, nossa família, né? Nós viemos de uma família mais tradicional, né? Querendo ou não, que nos impede muitas vezes de andar, de sermos que nós somos. A sociedade faz isso. O progresso, muitas vezes a sociedade, esse progresso que a gente tanto almeja, um progresso mais amplo, se restringe ali. Fica nesse ciclo, igual eles falam, uma bolha. Nós estamos vivendo. Eu sinto assim, nós vivemos numa bolha. Entende? Aquele que estourar essa bolha não serve. Hoje está assim. Ah, se você estourou essa bolha, você já não faz parte mais desse grupo, não. Vai procurar um outro grupo para você. Entendeu? Não está assim? Eu tô sentindo assim, que o mundo está desse jeito. Mas eu volto no ponto seguinte. Como indivíduo, a gente tem responsabilidade sobre o nosso próprio destino. Sim. Então eu tenho que voltar a luz para dentro de mim. Sim. É um caminho. Agora,
Uma outra questão, a honestidade. Se a gente não for honesto com a gente mesmo, esse jogar luz para dentro não vai dar resultado, não. Porque a gente vai enxergar, inclusive as nossas mazelas, mas a gente vai enxergar muita coisa boa, né? A gente tem muita coisa boa também para enxergar, que a gente não tem potenciais escondidos em nós. Mas a gente vai encontrar as mazelas. E se a gente não for honesto quando a gente enxergar essa mazela, e quando eu digo honesto, não significa que eu tenho que ficar gritando para os quatro cantos do mundo as minhas imperfeições, não. Mas significa que eu tenho a obrigação de olhar para dentro dela, reconhecê-la em mim e buscar trabalhar para que ela seja vencida. E isso é honestidade. E aí quando a gente começa a ser honesto, porque assim, o efeito é incrível, né? Porque quando você trabalha o auto-amor, automaticamente a sua relação com o próximo ela vai melhorando. Porque você começa a ser honesto consigo mesmo, a tendência é da gente ser honesto com o outro também. E relações honestas, vamos dizer que elas têm uma chance maior de serem mais bem-sucedidas? Alguém duvida disso? A nossa, você falou da relação com Deus. Se a gente é mais honesto com Deus, a gente não se aproxima mais dele. E quanto mais a gente é desonesto, que a gente tenta... Nós somos tão imperfeitos, gente, que até a gente tenta enganar Deus, né? Se pudesse, a gente até na oração, né? a gente engana, a gente conversa com ele, a gente pede, por exemplo, Deus faz tal coisa assim que seja feita a tua vontade. Mas se puder fazer do jeito que eu estou querendo, olha Deus, do jeito que eu estou querendo, eu acho que vai ficar melhor. É quase isso. se o senhor puder, lá na frente, eu faço assim pro senhor. Então, se a gente não começar a ser honesto, gente, vamos colocar uma questão, por exemplo, as relações conjugais, que são a fonte de maior conflito que existe no ambiente social, são as relações conjugais. Vamos dizer que 90% dos problemas da relação conjugal é a ausência da honestidade. A ausência de honestidade de dizer aquilo que não está legal, aquilo que não está me fazendo bem, aquilo que está me sufocando, a sua imperfeição que me maltrata. A gente não senta para conversar, a gente não dialoga olho no olho. Nós estamos vivendo em tempos, parece que está assim, a gente está vivendo um expurgo da sociedade, porque essa ausência de diálogo ela já existia. Agora que veio com a tecnologia, parece que assim, a tecnologia ela é um contrassenso, né? Porque é comunicação que deveria aproximar, ela afasta. Então hoje tem casais que conversam dentro de casa através do WhatsApp, né? Manda mensagem para o outro pelo WhatsApp. Então houve esse distanciamento e existem dois seres debaixo do mesmo teto que estão vivendo a vida em comum sem sentido algum, com dores alojadas dentro de si, com angústias alojadas dentro de si, das suas próprias mazelas, da mazela gerada pela relação que está tóxica, a relação que está inconsistente, a relação que está vazia de sentido, e ninguém senta para dialogar. Como é que a gente vai conseguir enxergar as nossas dores e mostrar para a pessoa a minha dor para que eu também possa me transformar em alguém melhor? Quando eu faço isso, quando eu reivindico para o meu parceiro, para a minha parceira esse diálogo, eu estou dizendo para ela, me ajuda a voltar a me amar, a me enxergar integralmente da forma como eu sou. Eu estou cuidando de mim. O que a gente está oferecendo para a gente mesmo, tá bom? Se a gente parar para pensar, será que a gente está oferecendo, a gente está sendo legal com a gente? Porque, por exemplo, nós estamos vivendo em tempos de consumismo, onde o ter, ele está sobrepondo ao ser. As famílias estão desestruturadas porque pai e mãe vão para o mercado de trabalho, cada um querendo sobrepor ao outro, porque tem duas frentes batendo, né? Machismo e feminismo, um querendo ser maior que o outro, um querendo ganhar mais sentido, mais destaque dentro do ambiente social. E isso eu não estou dizendo, fazendo crítica a nenhuma das coisas não, tá? Porque são assuntos polêmicos e que eles são passíveis de sentar, dialogar. Eu estou falando de forma mais generalista em relação a esse tema que a gente está abordando. A sua crítica está em cima dessa polarização, né? Essa polarização. Polos que o Brasil tem vivido. E isso afasta o diálogo. Sim. Afasta o diálogo e aloja cada vez mais a insatisfação e a infelicidade no ser. E aí eu dificilmente vou conseguir amar o meu próximo sendo infeliz. É muito difícil alguém amar sendo infeliz. Por isso é que eu penso que, assim, se a gente começasse, dentro dos ambientes doutrinários, das religiões, a gente falar mais sobre esse auto-amor, dessa luz que a gente precisa jogar para dentro da gente, dessa conexão que a gente precisa criar com os ensinamentos do Cristo, mas não sob a ótica da nossa relação com o outro, primeiro, mas sob a ótica da nossa relação conosco, né? A minha relação comigo mesmo, primeiro, ela tem que ser prioridade. Eu tenho que aprender a me amar para que eu ainda tenha, para que eu aí tenha condições de amar o meu próximo.
Eu tenho que ser honesto comigo primeiro, para que eu tenha condições de ser honesto com o meu próximo. A gente está vivendo, é como se a gente estivesse chovendo no molhado. A gente está vivendo relações utópicas, porque não vai acontecer. E isso não precisa ser uma pessoa letrada para poder... Basta observar que dificilmente a gente vai avançar de forma mais... A gente vai chegar onde a gente precisa, claro, a gente já sabe disso. Mas dificilmente a gente vai acelerar um pouquinho o processo se a gente não voltar a olhar para dentro da gente mesmo. E voltar a olhar para dentro da gente mesmo, a gente tem que tirar da ideia de que isso implica em egoísmo. A gente realmente pode voltar a ser egoísta. Se a gente for o tipo de coisa que a gente quiser satisfazer só o nosso prazer, o prazer mundano, o prazer das coisas, voltado para as coisas, a gente realmente vai se tornar egoísta. Mas se a gente quiser jogar a luz para ter um prazer da autossatisfação, no sentido de que eu estou íntegro, eu estou bem comigo mesmo, isso me dá prazer, eu estou bem comigo mesmo e eu vou deixar com que isso reflita na minha relação com o meu próximo. Se eu estiver bem na minha relação, se eu estiver bem comigo mesmo, a tendência de eu ser assertivo na relação com o próximo é muito maior. Se o marido estiver bem, a esposa estiver bem, a tendência é da coisa fluir. Não é assim? Porque quando você está bem, vocês já perceberam quando a gente está bem, como é que a gente tem uma necessidade de até abraçar, de estar feliz, de compartilhar? Extravasar, né? Não é bom? Então é isso. Nós estamos vivendo uma miséria humana interior constante. E a gente está sempre focado no outro, no que o outro faz de errado, no que o presidente faz ou deixa de fazer, no que a mocinha da televisão, naquele reality show que dá ibope, que eu não consigo imaginar como uma pessoa consegue evoluir assistindo, por exemplo, um reality show. Né? Ele tem, claro, seus desafios, ele tem também aprendizado. Não vamos dizer que não tem, não, porque tem, porque são pessoas se relacionando, você tira algum aprendizado. Mas não dá para você viver a vida direcionado para isso, não. O que eu acho interessante nesse reality show, que assim, um aprendizado que eu acho que gente, eles mostram a falta de caráter das pessoas. Pessoas que estão dispostas a tudo para ganhar. Né? Então, assim, e não estão nem aí, porque o mundo inteiro está assistindo, vendo, né, que você não tem caráter, e você não está nem aí. Para eles é um jogo, ali é um jogo. Mas Né? aquilo ali pode ser simplesmente um reflexo do que nós somos, todos nós somos. Porque aquilo ali está refletindo o que porque você qualquer um humano. de nós naquela situação estaríamos fazendo a mesma coisa. Exatamente. Né? E aí é por isso que eu volto à questão. Eu acho que a gente tem que voltar para dentro da gente. Mesmo. Sou eu. E esse voltar para dentro da gente mesmo que você fala, eu acho muito interessante o que você colocou. É isso mesmo. É a gente, aquilo num relacionamento que me incomoda, eu tenho que, já que eu vi isso, eu tenho que chegar para a pessoa e falar com a pessoa: olha, isso aqui não é legal, não tá legal, não estou gostando. Vamos tentar chegar num consenso e melhorar a situação, porque muitas vezes a pessoa busca, mas é igual você falou, para agradar o outro, o que você faz? Você sufoca. Faz aquele outro. Né? Você sufoca. O que acontece? Você é infeliz, a pessoa também não é, porque se você não é infeliz, como é que a pessoa que está do seu lado pode ser feliz? Para que ambos sejam felizes, os dois têm que estar felizes. Porque você não constrói a sua felicidade em cima da infelicidade do outro. Não tem como. Então, é você fazer essa volta, né? O que a gente pode falar para os ouvintes, né? Faz essa busca dentro de você, mas não está te agradando, tenha a capacidade de chegar, sentar, conversar com a pessoa, expor o que, né? Mas conversar, gente, numa boa. Um bate-papo bacana, olha, isso aqui não está legal, vamos melhorar, vamos ver o que a gente pode fazer. E também ouvir do outro aquilo que você faz e incomoda. Porque dessa forma, essa troca é que vai construindo a felicidade de ambos. Porque ambos estão se conhecendo, ambos estão vendo o que incomoda um no outro. E vão começar a consertar isso. Aí sim vai conseguir essa felicidade. Porque eu só posso ser feliz se a pessoa do meu lado estiver feliz. Essa volta para dentro de si, ela realmente é imprescindível. E às vezes a gente não pode romantizar também e achar que isso é um processo fácil. Não. Porque não é fácil. Não é fácil, não. É desafiador. Essa volta para dentro de si mesmo, muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho. E existem N fatores que às vezes impedem o ser de ter essa consciência e dar um passo nessa direção.
muitas vezes as pessoas não sabem por onde começar. Às vezes a pessoa está tão imersa em tanta dor e sofrimento. Nesse sentido que eu falei, que né? necessita de uma orientação na base. Exatamente. E mesmo que não seja na base, porque talvez o tempo da base já foi, né? A gente hoje, por exemplo, Contínuo, então vamos supor que uma pessoa da nossa geração, né? Ou da minha geração, vamos colocar assim, ela não teve a base, mas agora ela tem recursos que... E quando eu digo recursos, não estou dizendo recursos que dependem da questão financeira somente, não. Porque às vezes a pessoa está numa condição financeira que não tem condições realmente de procurar pagar uma terapia, por exemplo. Isso é no nosso país, é claro, tem um monte de milhares de pessoas que vivem nessa condição. Mas hoje a gente já tem um poder público, a gente já tem instituições, um poder público que, bem ou mal, mas ele em alguma medida ele dá algum auxílio. A gente tem instituições de filantropia, né? De caridade, a gente tem igrejas, a gente tem templos, a gente tem lideranças espirituais, tem um trabalho voluntário. É a questão de começar a criar vínculos dentro do ambiente social que a gente faz parte e se pesquisar. Gente, eu estou precisando de um psicólogo, alguém consegue para mim? Fala da sua necessidade. Porque se você não chegar e disser que você tem uma necessidade, ninguém vai saber. Exatamente. Aí então, mas eu vou me sentir humilhado. Faz parte do seu processo de maturação. Ter a humildade para chegar e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Principalmente nós espíritas, né? Hoje eu estava... exatamente. Hoje eu recebi um vídeo, não recebi, ela falou na minha timeline, daquele padre Fábio de Mello. Não sei se vocês viram. É um vídeo comovente. Ele falando sobre o retorno do processo depressivo dele, que ele passou por um processo depressivo muito profundo. Profundo, isso. E ele pedindo, clamando as pessoas para ajudarem, porque ele, sendo um líder espiritual, e eu achei assim de uma hombridade da parte dele de fazer essa exposição, porque desmistifica, né? Porque é líder espiritual, ele não tem vulnerabilidades, ele é um homem que está em conexão com Deus dentro daquilo que ele escolheu como caminho, mas ele tem as vulnerabilidades, ele é assim como nós aqui. Temos. Porque nós não estamos concluídos, nós não vamos sair daqui concluídos, a gente está em processo. E se ele, por exemplo, teve a hombridade de pedir socorro, o pedir socorro dele, ele não precisa de socorro no campo da financeiro, por exemplo, no campo da matéria. Ele tem estrutura para isso. Ele está pedindo socorro no campo da prece, do auxílio, da vibração. Então, quem está passando por essas questões das dores instaladas em si, silenciadas, gente, vamos combinar, todos nós trazemos dentro da gente as nossas dores. E quando elas são sufocadas, silenciadas por N situações, às vezes você está num ambiente familiar que é hostil, as pessoas não têm acolhimento com você, às vezes você está num ambiente social em que você pode ser rechaçado se a sua dor vier à tona. A gente tem as questões sociais aí que estão gerando grande ebulição dentro da sociedade, por a questão do racismo, da homofobia e um monte de coisas que faz com que as pessoas que estão passando por esse tipo de situação, sendo vitimadas desse sistema opressor, elas tragam coisas dentro de si feridas muito profundas. Né? Mulheres que às vezes estão dentro de lares onde homens são abusivos, e inclusive homens também que sofrem abuso de mulheres, porque existe uma demonização de que só as mulheres são vítimas, existem homens também que são vítimas, porque a gente tem que combinar o seguinte, onde existe o ser humano que não está comprometido com a evolução dele, ele é capaz de fazer qualquer coisa para satisfazer as suas demandas. Tocando nesse tema, tem uma advogada que eu sigo no Instagram, que ela conta os casos isolados de violência contra homem, né? Se não me engano, ela já está no 10.000 e alguma coisa de vídeos que ela mostra de abusos contra os homens, né? Que eles simplesmente se calaram. Acontece. Então, assim, ou seja, tá vendo? São pessoas que, inclusive, são... É engraçado, né? Porque é um contrassenso que fala-se de minorias, quando vai falar da homofobia, quando fala do feminismo, do feminicídio, né? Fala de minorias. Mas, na verdade, a representatividade é gigantesca, né? Sim, e, às vezes, a minoria mesmo também, que é classificada como minoria de fato, como esses casos que você citou, eles são esquecidos. Mas existe violência em todos os níveis. Então, onde existem seres que não estão comprometidos moralmente com o bem, ele vai fazer o mal. E fazer o mal, porque socialmente a gente pensa que o mal é feito só através da força física, né? Por exemplo, quando fala-se de um homem, porque ele tem a força física, então ele está em condições favoráveis. E realmente está quando a questão é agressão física.
mas tem outras formas que acontece agressão moral, psicológica, perseguições, existe todo tipo de situação. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também para não ir com a massa e tomar as dores e achar que todo homem não presta, porque existe essa ideia, ou então toda mulher, isso não dá. Toda forma generalizada de observância, ela é inadequada, porque sempre vai haver variantes. Né? Então, quando a gente pensa nessas pessoas que estão passando por essas dores, chegue em algum lugar para alguma pessoa, um amigo, sabe? Vai numa instituição de caridade, vai numa igreja, onde você acreditar que você possa ser recebido com o mínimo de dignidade. Fala da sua dor. É incrível. Experimente fazer isso. Porque quando você der um passo na direção de sanar essas angústias, essas dores, você pode ter certeza. A espiritualidade, que está sempre trabalhando na obra divina, ela vai guiar o auxílio que você precisa. Sim. Nunca, jamais, em tempo algum, nenhum filho de Deus fica desamparado. Dê um passo que seja, na direção da autoiluminação, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Acontece na vida de todos nós. Todo mundo. Fácil é? Quem disse que seria fácil? Jesus, em algum momento, vocês leram alguma coisa no Evangelho falando que seria fácil? Nunca. Para Jesus foi fácil? Não. Né? Então, vamos tentar fazer essa busca. Ele disse, eu não quero beber do meu cálice. Não é? E a gente reclama muito, às vezes, por pouca coisa. Às vezes, gente, a solução ela está tão assim na nossa frente, mas a gente abaixa a cabeça chorando e lamentando tanto, e Deus está mandando, está aqui na sua frente o seu auxílio. Mas você se fecha, você não encontra, né? Se você que está ouvindo a gente aí agora do outro lado, né, está passando por esse momento de dor, de angústia, olha Deus falando com você. Ele fala com você de todas as formas, ele fala comigo de todas as formas. Aproveitando essa deixa, né? Quero deixar registrado aqui você, ouvinte, que está passando por algum problema desse, que está necessitando. A Igreja da Boa Viagem, aqui em Belo Horizonte, eles têm esse tratamento com psicólogos, com psiquiatras, e o valor é simbólico, e caso você não tenha dinheiro para pagar, você faz o tratamento todo gratuitamente, e você não sai de lá enquanto o seu problema não for sanado. Tenho amigos meus que estão fazendo tratamento lá, graças a Deus, melhoraram 1000%. Então fica aí a deixa para vocês. Olha, como diz o Dudu, olha Deus mandando a deixa para vocês aí. Sempre ele vai Busquem. fazer. Eu estou pesquisando aqui para vocês que estão aí do outro lado. Talvez, não sei se vocês vão ter recurso para isso, mas a gente já vai deixar pronto. O contato da CVV, alguém sabe? Não. Centro de Valorização da Vida. Estou tentando aqui, se a minha internet funcionar, se ela Aqui cooperar. que é ruim. Mas se não funcionar, porque eu dentro do estúdio aqui talvez não vai pegar. É só você procurar CVV, vai no Google, já dá um Google aí, você vai encontrar. Aí você vai ver, saiu aqui, ó. 188? Não. Encontra ajuda, CVV. Pois é, mas aí daqui a pouco vocês pesquisam aí sobre o CVV, porque a minha internet realmente está muito ruim, e vocês vão ver. Ali vai ter pessoas com disposição para te ouvir. E às vezes, a questão da dor instalada, quando alguém para ouvir, gente, isso faz uma diferença tão grande. Alívio, né? É um alívio. Um alívio muito grande. E tem um outro exercício muito precioso que eu costumo dizer, que quando você for conversar, falar da sua dor, presta atenção no que você está falando. Porque muitas vezes a resposta vem através da sua própria fala. Deus, ele tem muita sutileza em alguns aspectos para poder falar com a gente. É 188 mesmo, tá, gente? CVV. Pode ligar no 188 e vocês vão ter o auxílio de alguém com disposição, inclusive o atendimento é 24 horas. Né? Isso a gente está falando de uma dor mais abrupta, de um momento que você está vivendo de um desespero maior, para você ter um refrigério e começar a fazer esse processo da autobusca. Através da leitura, através de uma palestra edificante no YouTube, que é de graça, né? Através de uma boa leitura numa biblioteca pública, dentro da instituição religiosa, através da leitura do Evangelho de Jesus, que traz muita luz. Eu acho que se não existe melhor manual de instrução. O Evangelho segundo o Espiritismo, puxando a sardinha para o nosso lado, se você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai sentir um alívio tão grande dentro das possibilidades que ele oferece, que está aí, ó, de bandeja para a gente. Basta você pegar e dar um passo na direção. Ou seja, não dá mais para ficar no muro das lamentações chorando porque a vida não está acontecendo. Aí a gente vai aprender.
E aí a gente fazendo, a gente vai aprender, jogando luz para dentro da gente mesmo, a gente vai aprender, ainda de forma paulatina, mas a gente está construindo esse amor próprio para que a gente aí tenha condições de amar o próximo. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer aqui a participação da Ana, do Dudu, Rafael, do Israel. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Com a reprise na terça-feira, às 23 horas. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Uma boa noite a todos, fique com Deus, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Meu filho, adianta. O boa noite fica para reprise, igual para boa noite mesmo, saudações pessoal, públicas 17, e ao final você fala, fiquem com Deus.